Então, gente, as avaliações são facílimas, por favor. Vou dizer que a minha avaliação leva muito tempo. Que não leva. Bom, vamos lá. Mas eu estou dizendo o seguinte: estão adiado para segunda-feira, mas não contem com isso das próximas vezes. Eu estou falando, não tome como regra. Eventualmente vai acontecer. Clash, vocês vão. Tá? Vamos lá. Apresentação. Aqui, estão vendo? Então, a gente está vendo a parte aqui de hierarquia de memória, né? Esses slides bonitos, bem elaborados, formativos, mas o texto mesmo de consulta está lá para vocês, tá bom? Hoje eu estou liberando o questionário depois da aula até quinta-feira, o questionário de hierarquia de memória, tá bom? Está lá no AVA para ser feito. Então a gente está vendo aqui essa parte toda de hierarquia, né? Então a gente chegou aos mapeamentos associativos por conjunto. Vimos esses exemplos, né? Como calcular o rótulo, como calcular o índice. E agora a gente está caminhando para o final dessa parte. Tá? Eu não sei bem exatamente qual é, mas vamos lá. Sim, nós verificamos aqui, está bonito aqui, a vantagem e as desvantagens de você ter um tamanho, um bloco maior, maior comprimento, né, maior número de bytes. E a gente viu que às vezes compensa e às vezes não compensa. Aqui no caso aqui, empatou, a gente fez isso na aula passada. CQD aqui é brincadeira, tá? Como CQD, você tem um objetivo a priori, né? A gente não tem objetivo nenhum, a gente está investigando investigando o que efetivamente era mais vantajoso. Tá? Então, a gente pode aumentar o grau de associatividade da cache e conseguir com que a taxa de falha diminua, tá? Ou aumente a taxa de acerto. Por que isso? Você tem mais lugares para colocar o bloco, você tem menos competição, menos conflito, e a melhora vai ser tão mais significativa quanto menor for a cache. Quanto menorzinha a cache, então é comum você ter caches nível 1, que são menores, com associatividade maior do que as caches nível 2 e 3. Quer dizer, se bem que isso atrasa um pouquinho também o tempo, né? A cache nível 1, importante nela é que ela dê a resposta dentro de um ciclo de relógio do processador. E hoje o processador roda a 3 GHz, dá 0,3 nanosegundos, entendeu? Então, é muito rápido isso, tem que ser muito rápido. Tá? Então, a desvantagem de aumentar a associatividade da cache é um ligeiro aumento no, tempo, no custo e no tempo de acesso. Você tem que estar ali procurando ao mesmo tempo em dois lugares, mas a taxa de acerto realmente melhora. Então, a gente viu aqui o tamanho aqui do bloco, fizemos as continhas todas. E a pergunta como encontrar um bloco, né? Na cache com mapeamento direto, é necessário você fazer apenas uma comparação. Naquelas com mapeamento associativo por conjunto ou totalmente associativo, você vai ter que percorrer todas as linhas do conjunto. O que significa isso? Na cache totalmente associativa, você tem que percorrer todas as linhas da cache. Então, eu estou com pigarro aqui, desculpem. Em uma cache com mapeamento direto, há apenas um bloco por conjunto. Quando ocorre uma falha, é este bloco que vai ser substituído. Nas demais caches, você vai ter que escolher uma política. Tá? E essa política tem vários exemplos, essas são as três mais utilizadas, tá? Tem várias políticas possíveis, mas a primeira delas é o algoritmo de substituição aleatório, você escolhe um bloco aleatoriamente para substituir. É a política mais fácil de implementação, porém, de resultados mais duvidosos. Você pode escolher o bloco ou a linha mais antiga, né? Para ser removida. É menos simples de implementar e pode diminuir a taxa de acerto quando o bloco mais antigo ainda está em uso.
E LRU é o menos recentemente utilizado. Tá? O bloco substituído é aquele que não é referenciado há mais tempo. É o esquema de melhor desempenho, mas cuja implementação é mais complexa. É tão complexo que às vezes não dá para usar esse tipo de implementação. Tá? Bom, o que acontece? Então a gente usa aproximações como LFU, menos frequentemente utilizado, e assim por diante. Bom, o que acontece na escrita? Tá? Na escrita você pode escrever tanto no seu nível, quanto no nível que está abaixo, tá? Ou apenas no seu nível. Tá? Então, na escrita com acerto, no esquema write to, escreve na cache e na memória principal simultaneamente. E na write back, escreve apenas na memória cache e atualiza a memória principal apenas quando a linha for substituída por outro bloco. Então, no write to, as falhas são mais simples de tratar, pois nunca há necessidade de escrever todo o bloco no nível mais inferior da hierarquia. Essa técnica é mais simples de se implementar, e quando existe mais de uma cache no mesmo barramento, facilita a manutenção da coerência entre as caches. Você não pode ter duas caches acessando a mesma memória e os conteúdos de posições os conteúdos, né, todos os conteúdos das posições de memória tem que estar coerente, tem que estar consistente, tem que estar igual à última atualização que foi feita. Tá? Com o write-back, você vai escrever na memória cache, não vai escrever na memória principal. Isso facilita, né, agiliza, né, a escrita na cache. E várias escritas para o bloco não são atualizadas em uma única operação no nível. Você vai escrevendo várias vezes, e quando você vai trocar a linha, é que você atualiza a memória principal. Então você ganha muito tempo utilizando o write-back na escrita com acerto. O uso de transferência em rajada também atualiza, faz a atualização ser mais rápida. Mas quando tem mais uma cache no mesmo barramento, compartilhando a mesma informação, você vai ter problema, porque você precisa ter protocolos mais coerentes, mais complexos, para garantir a coerência das caches. Esses protocolos vão visar a colocar certas informações, né, no barramento, toda vez que tem uma escrita, de modo que a outra cache possa ser atualizada ou invalidada. Ok? Então, no caso da memória virtual, o algoritmo utilizado é sempre o write-back. Não tem essa de escrever na memória principal e no disco ao mesmo tempo. Quando tem uma escrita com falha, você tem duas opções. Tem um write allocate e tem um no write allocate. Então você pode, no caso do write allocate, pegar o bloco onde vai ser feita a operação de escrita e trazer ele para a cache antes de atualizar. E no no write allocate, você não traz o bloco e só escreve na memória principal. Então, na escrita com falha, você vai trazer o bloco da memória principal para a memória cache. Se você vai trazer, chama write allocate. Você não traz, só atualiza a memória principal, chama no write allocate. Usualmente a política write allocate é adotada com o modo write back e a política no write allocate com o modo write through. Tá? Endereços virtuais. Sim. Bom, isso acaba então aquela parte de cache. Bom, que mais detalhes tem sobre memória cache? Né? A memória cache ela pode ser implementada de diversas maneiras. Você já viu que tem o tamanho da capacidade total da cache é um parâmetro, o tamanho da linha, o bloco é outro parâmetro, por consequência, o número de linhas e blocos da cache é outro parâmetro. Já vimos, então, a associatividade, outro parâmetro, né? A associatividade de 1, que é direta, 2, 4, N, que é totalmente associativa. A política de substituição dos blocos, LRU, FIFO, cristal, a política de escrita com acerto, a política de escrita com falha. Então, são vários parâmetros, né, arquiteturais que você pode escolher na hora de projetar a sua cache. Tá? A cache virtual é a cache onde, em vez de se armazenar no rótulo o endereço físico, o que é o endereço físico? O endereço feito depois da tradução, que é feita pela gerência de memória. Então, normalmente você pega o endereço virtual, traduz para o endereço físico, né? Ou seja, que é o endereço real de memória onde vai ficar a página.
Então, você usa esse endereço real para colocar na memória da cache. Isso facilita a vida, né? Você vai trabalhar melhor se você estiver usando caches físicos. Porém, às vezes não dá tempo de você traduzir o endereço, acessar a cache, verificou se deu hit e devolver o dado para o processador num ciclo apenas. Nesses casos, a gente usa endereços virtuais para armazenar na cache, já antes da tradução feita pela gerência de memória. Então, a leitura do bloco da cache pode ser feita em paralelo com a conversão do endereço virtual em físico pela gerência de memória. Existe a possibilidade de ocorrência de aliasing, ou seja, 2 ou mais endereços virtuais podem, então, apontar para o mesmo tempo. Você tem um processo com um endereço virtual, outro processo com endereço virtual, estão em posições físicas diferentes, mas estão dando clash lá na memória cache. Então, toda vez que você troca de contexto, você tem que dar um flush, você tem que limpar a memória virtual. Uma alternativa para você não fazer isso é você pegar lá e colocar o PID, ou seja, o número do processo junto com o rótulo da memória virtual. Mas se aumenta um pouco o tamanho da memória virtual, pode ser que não compense fazer isso em alguns casos. Tá? E também a cache virtual dificulta a manutenção da coerência, da consistência da cache, quando você está trabalhando com vários processadores. E aí é bem mais complicado para resolver. Tá? E a cache normalmente ela é de endereço físico, ou seja, os endereços são armazenados. O rótulo que é armazenado é aquele endereço que é armazenado depois da tradução do endereço virtual para endereço físico. É mais simples de implementar e de usar em ambientes com múltiplos processadores. Perguntas? Dúvidas? Tudo isso está muito fácil? Professor, eu Sim. não entendi muito bem essa situação onde você tem dois endereços virtuais idênticos, mas que apontam para lugares físicos diferentes. Isso eu vou falar daqui a um pouquinho com mais detalhe para você, mas acontece o seguinte, vamos lá. Quando você compila um programa, a pergunta é, que endereço você vai gerar para as instruções e dados daquele programa? Você já ao compilar um código, você não sabe exatamente em que posição de memória ele vai ser carregado. Tá? Então, todos os programas são gerados, vamos colocar assim, o endereço zero, a partir do endereço zero de memória. Tá? Não necessariamente assim, mas vamos supor isso. Tá? Então, você vai gerar um código, você vai dizer, o endereço desse programa precisa ser executado a partir do zero. Então, a primeira instrução vai ser zero, a segunda vai ser, se for uma máquina MIPS, né? 4, 8, 12, etc. Assim por diante. Então, você tem lá todos os programas com o mesmo endereço virtual, o mesmo endereço que foram compilados. Quando você pega esse programa e carrega na memória, você carrega numa outra posição de memória. Mas, ora, você está lá um jump para 0, jump para 1000, jump para 10.000. Ora, como é isso se minha página foi carregada lá em 100 mega, 200 mega? Como é que eu converto isso para poder executar esse programa no lugar correto? Tá? Aí que entra a gerência de memória, que é parte da memória virtual. Ela traduz o endereço com que o programa foi compilado para o endereço real, o endereço físico onde ele foi carregado na memória. Tá? Essa tradução é feita por um hardware. Tem um pouquinho de software na história, mas é o hardware que faz. Na hora do vamos ver ali, né? É o hardware que faz. E às vezes não dá tempo de você traduzir de virtual para físico e acessar a memória cache para comparar os rótulos, tá certo? Para saber se houve acerto ou não. E aí, para adiantar um pouquinho esse processo, você guarda o endereço virtual na cache e compara com o endereço virtual que está sendo gerado pelo processador. Então, não tem que esperar a tradução de virtual para físico ser feita. Então, nesse caso, você ganha um tempinho e você vai abastecer, vai armazenar a cache com endereços virtuais. Então, se chama cache virtual. Ela é mais rara, porque hoje em dia se trabalha com vários processadores, e você manter a coerência, a consistência dos dados entre duas caches com endereços virtuais é uma coisa bem complicadinha de ser feita. Melhorou? Sim, sim, ficou mais claro, entendi. Valeu, Matheus. Então, é essa a diferença da cache virtual e a cache física. Não tem um endereço do desenhozinho aqui, poderia ter, né? Ajuda, né? Vamos ver se eu faço depois um desenhozinho tentando explicar isso melhor. Outras opções arquiteturais
na cache, são várias, tá, viu? Fazer uma cache não é uma coisa assim, tá, tem uma cache lá do processador e tudo bem. A gente vai vendo que isso é aprimorado. Lembra lá atrás, quando eu falei, não falei com vocês, eu vou falar ainda, mas uma opção muito comum utilizada nas caches é dividir a cache nível 1 em instruções e dados. Tá? Por que isso é feito? Porque você pode ter dentro do processador uma unidade fazendo uma busca de instrução, ou seja, querendo buscar uma instrução na memória, e outra unidade funcional dentro do processador querendo fazer acesso à memória para ler ou escrever um dado. Se não houvesse caches separadas, você seria obrigado a parar o processador para fazer uma ou outra operação, escolher quem você ia parar. Então, normalmente, o processador costuma ter dois caminhos. Um caminho para acesso a instruções, outro caminho para acesso a dados. E também o barramento ele é duplicado em termos de endereço. Então, você fica, na realidade, os processadores modernos, hoje em dia, eles têm uma arquitetura Harvard, que é aquela em que você tem a memória separada de instruções e a memória separada para dados. Mas como é que isso é emulado? Você não tem uma memória separada, você tem uma memória única. Você tem a cache nível 1 separada para instruções e dados, porque isso só é importante para não parar o processador. Se você tiver uma falha na cache nível 1, você necessariamente vai parar o processador para ir na cache nível 2, nível 3, na memória, onde seja para buscar a informação que você precisa. Então, a política de separar a cache de instruções e dados só é aplicada na cache nível 1. Você não vê isso aplicado na cache nível 2, 3 ou 4, porque isso é inútil, vamos colocar assim. Então, eu preferi fazer uma cache maior, mais simplificada, que tenha dados e instruções todos juntos nas caches nível 2 e nível 3. Mas na cache nível 1, é importante para o seu desempenho você separar as duas, tá? De maneira a permitir acessos simultâneos de instruções e dados feitos pelo processador. A gente vai entender isso com mais detalhe quando estudar pipeline, daqui a pouquinho, que deve ser o nosso último tema do nosso estudo esse ano. Bom, e aí essa separação, ela também visa, por exemplo, a cache de dados, ela só pode, as políticas aquilo, write back, write through, né, write locate, só precisa ser aplicada a cache de dados. A cache de instrução não sofre esse tipo de problema, que a instrução só é lida, né? Então, o projeto da cache de instruções pode ser mais simplesinho, ela pode ficar mais rápida, então entregar as instruções com mais velocidade para o processador, tá? Já também que ela normalmente tem isso. E você também pode fazer as caches com políticas diferentes. A cache de instruções pode ter uma linha maior, a cache de dados uma linha menor, suscetibilidade diferente. Então você pode fazer as caches, não precisam ser exatamente iguais. Normalmente são, tá? Em termos de tamanho de linha, mas pode fazer. Você pode ter projetos diferentes e adequar a sua demanda. Tá? Então, separar a cache de nível 1 em dados e instruções é uma opção arquitetural muito utilizada no projeto da memória cache dos modernos processadores. Uma coisa que eu estou falando tipo assim, antigamente utilizava, não. Usa mesmo. Perguntas? Tá, então, o que nós estamos vendo? Estamos vendo todos os aspectos. Sim, né? Porque pode fazer um curso inteiro só sobre projeto de memória cache. Então, a gente está vendo assim, que memória tem muita coisa para você estudar. Então, a gente está vendo assim, a grosso modo, né? Assim, de uma maneira bem light, né? Bem superficial, como são as opções arquiteturais envolvidas no projeto das memórias cache. Tá? Desde lá do comecinho até agora a gente chegar, opa, legal, vamos separar em instruções e dados a cache nível 1. Perguntas? Tá bom? Vocês estão vendo aqui tudo colorido, bonito, né? Programação neurolinguística, tá? Para vocês poderem absorver melhor os conhecimentos, tá bom? O lado direito do cérebro, ele é mais suscetível às cores, né? Ele fica distraído e o lado esquerdo vai aprendendo enquanto isso.
Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Não, essa é facinha, né? Tá bom. Ferramentas. Vamos lá, continuar então? Bom, então aqui a vantagem. A política de escrita só precisa aplicar da cache de dados. O caminho separados permite acesso a busca de instruções e a escrita de dados simultaneamente. É importante com pipeline, a gente vai ver daqui a pouco. Você pode ter estratégias diferentes, tamanho total, tamanho da linha. Caches são usadas, os exemplos são muito antigos, né, mas são usadas, quase todo processador moderno usa caches separadas de nível 1. Também você pode fazer a cache multinível. Tá? Então, em vez de ter um nível cache, você tem uma cache nível 1 separada e dados instruções, a cache nível 2 unificada e, eventualmente, uma cache nível 3. Qual a vantagem de você ter cache de níveis, vários níveis? Essas caches de nível 1 podem ser menores e, por consequência, mais rápidas. Tá? E as caches dos outros níveis elas são maiores para diminuir aquele TMA. Lembra do TMA, tempo médio de acesso? H vezes TA, mais ou menos H vezes TF. Então, o TF ele vai ser melhorado. Tá? Olha aqui a continha que bonita. Aqui. Tá? O TMA, se eu tenho uma cache nível 1 pequena e muito rápida acompanhando o relógio CPU, uma cache nível 2 maior, mas não tão rápida, capaz de reduzir a penalidade das falhas. Então, o TMA passa a ser o tempo de acerto aqui, ó, na cache nível 1, vezes a taxa de acerto na cache nível 1, mais ou menos H1, né? Vezes o tempo, vezes TF. O que é TF? Agora, TF é o tempo de acerto da cache nível 2, vezes a taxa de acerto da cache nível 2, mais 1 menos H2, né? Que é a taxa de falhas, vezes T2, tá? Então, TMA é igual a H vezes TA, mais 1 menos H vezes TF, tá? Então, a gente acaba tendo aqui uma expansão dessa equação, né? A gente só precisa decorar, não decorar, essa aqui a regra é uma média ponderada, né? A taxa de acerto vezes TA mais a taxa de falha vezes TF. E aí você reproduz o TF aqui dentro, abrindo de novo. E aí isso você vai diminuir o TMA, porque o TF, em vez de ser o tempo de acesso à memória, vai ser essa continha aqui, que é menor do que o tempo de acesso à memória, que seria o T2 nis. Tá? Então, normalmente tem uma cache nível 1 que é separada, para permitir o pipeline funcionar direitinho, aquela acesso simultâneo a dados e instruções. Mas a cache nível 2 é unificada, porque uma vez separou o pipeline, aí já em inércia morta não faz aquela diferença e você vai buscar a informação na cache unificada de nível 2 ou de nível 3, ou mesmo na memória principal. Dúvidas? Alguém não entendeu a fórmulazinha aqui? Ops. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então tá. Por que uma cache não tem 100% de taxa de acerto? Né? Por melhor que você faça o seu projeto, por mais detalhado, cheio de informação, assisti a aula do professor Gabriel todinho, agora eu vou fazer uma cache porreta que vai ter 100% de acerto. Você não vai ter 100% de acerto. Tá? Por quê? Mesmo seguindo todas as recomendações, verificando tudo que você quer fazer de melhor, você não consegue acertar 100%. Por quê? Porque você tem as falhas compulsórias. Uma cache ela é preenchida gradualmente. Então, a cache não começa com um código já carregado. Então, ali você vai ter um conjunto de falhas chamadas falhas compulsórias. São as falhas que acontecem no primeiro acesso à memória cache. Tá? Então, a cache no começo dos tempos ela está vazia, e toda vez que você vai acessar a primeira vez uma linha ou bloco, vai dar falha. Então, não tem jeito. Tá? Falhas devido à capacidade. A cache não é infinita, ela tem um tamanho ilimitado. Então, vai chegar uma hora que ela vai encher. Tá? Então, ela não vai conseguir armazenar toda a informação que você precisa naquele nível. Você vai ter que começar a jogar informação fora por quanto que você estourou a capacidade da cache. Tá? E uma coisa parecida é falha por conflito ou colisão. Tem dois blocos disputando a mesma posição. Como você tem um número finito de linhas na memória cache, é provável que dois blocos acabem disputando
dois ou mais blocos na mesma posição. E aí chama falha por conflito. Eles ficam se alternando na memória cache, no mapeamento direto isso é pior ainda, né? E aí você tem uma diminuição na tua taxa de acerto por conta disso. Tá? Aí tem esse gráficozinho aqui bonito, tá? Em que você tem aqui a taxa de falhas, tá? Ela aumenta conforme diminui a associatividade, ela diminui conforme aumenta a capacidade da cache, tá? Então, diminui com a capacidade, aumenta quando diminui a associatividade. Um é direta, né? Duas vias, 4 vias, 8 vias. O número de vias trabalha a questão do conflito, o tamanho trabalha a questão da capacidade, você aumenta, né? Vai diminuindo a taxa de falhas por conta de está aumentando a capacidade da cache, porém tem um resíduozinho que você não consegue eliminar, são as falhas compulsórias. Tá bom? Então esse gráficozinho tende a mostrar, ou tende a resumir essa história, mais uma vez PNL, para ajudar o seu lado direito do cérebro a gravar essa informação. Você vai lembrar dessa figura, nunca mais vai esquecê-la. A figurinha dos 3 Cs que o professor Gabriel mostrou na aula. Tá bom? Bom, Intel i7. Tá? Aqui é um exemplo, são alguns programas de teste, leitura de memória, colocar um valor, uma escrita mesmo, M7 é colocar um valor definido da memória e cópia, ler de um lado e escrever do outro. A cópia que mais se beneficia da memória cache. Né? Quando você vai escrever, o dado já está lá e você faz um write backzinho e tem maior ganho, tá? E quando você está lendo sequencialmente, que é o primeiro caso aqui, você não quase se beneficia da memória cache, que você não reusa a informação, tá bom? Mas vamos supor esse caso aqui, a gente pode ver claramente que a cache nível 1 ela é 4 por 32 KB em 4 vias, né? Eu não sei qual a geração desse Intel i7. Aqui está 8 GB por GB o tamanho da memória, né? Eu não sei exatamente qual a geração desse i7. Aqui está o throughput. Então, a cache nível 1 tem 4 vias. Aqui são 4 processadores desse Intel i7, 4 núcleos, né? Então, cada processador tem a sua cache nível 1 de instruções e dados. Olha só, a de instruções é em 4 vias, a de dados em 8 vias. Aquelas projetos podem ser diferentes. Então, esse aqui é um processador real, tá? Um processador Intel com 4 núcleos. A cache nível 2 também são 4, e a cache nível 1 nível 3 é uma só. Então, cada processador tem a sua cache nível 1 e sua cache nível 2 privadas, tá? Sendo que a cache nível 2 é unificada, com associatividade de 8 vias, e a cache de nível 1 separada em 2 caches de mesmo tamanho, porém com a quantidade de linhas por conjunto diferentes na cache de instruções e na cache de dados. O tamanho da linha é o mesmo em toda a hierarquia, né, de 64 bytes. E aí o que acontece? Você pode ver assim que aqui a operação de leitura e escrita, né? Quando você tem aqui vai aumentando o tamanho do dado que está sendo escrito, você tem uma quebra aqui um pouco antes de 32K. Por que um pouco antes de 32K? Porque aqui você tem essa quebra aqui, porque aqui você está atingindo a fronteira 32K aqui da cache de dados. Então você tem uma perda de desempenho, porque transbordou a capacidade da cache de nível 1 e você vai começar a usar cache de nível 2. Isso continua mais ou menos até 256 KB, que eu acho que é alguma coisa aqui. Você tem a quebra da cache nível 2 e vai estar mais ou menos 8 MB quando você tem outra quebra em que você vai ter uma diminuição do tempo aqui também por conta do throughput, por conta de você ter estourado a capacidade da cache de nível 3. Ou seja,
Há alguns programinhas que você pode rodar e você consegue descobrir como é a sua hierarquia de memória mesmo sem ter acesso à informação do manual, mesmo sem você ter acesso a recursos mais sofisticados. Então, você pode rodar alguns programinhas e inferir o tamanho da sua cache pelo comportamento aqui desses programas. Tá? Então, quer dizer, isso aqui está mostrando o seguinte, o impacto da hierarquia de memória no seu programa é real. Para isso, vocês podem ver o texto que eu coloquei lá, que é tudo que o programador deveria saber sobre memória, é um texto muito interessante, em que ele vai trazer detalhes da hierarquia de memória e o impacto que isso causa no projeto aqui, no desempenho da tua aplicação. Então, entender a hierarquia de memória não é uma coisa vã. Ela é importante para você explorar ao máximo o desempenho da sua aplicação e entender também porque, às vezes, o desempenho não é o mesmo, aumentou muito o tamanho do vetor, ficou ruim, de repente, o desempenho, o que houve, etc, etc. Tá bom? Perguntas? Hoje é um dia para apertar os cintos que a gente vai falar bastante hoje, tá? Estou preocupado com o time, eu vou tentar acabar isso hoje. Dúvidas, perguntas? Não, né? Pô, muito fácil isso, né? Também acho. O que mais? Aqui alguns exemplos de caches, né? No texto lá tem alguns outros processadores que eu coloquei, são processadores bem antigos. Aqui, quando fala microoperação, que isso aqui é uma trace cache, um tipo diferente de cache. Vai falar um pouquinho disso em pipeline. Aqui tem cache separado em dados de instruções no nível 1, todos eles, está vendo? Com capacidade diferente. E aqui nessas, são muito antigos, só tinha cache nível 2, unificada e também pequenininha. Tá? E agora acabou a cache, vamos repassar um pouquinho agora a parte de memória virtual. Que vai utilizar basicamente esses mesmos conceitos, só que a gente vai procurar dar uma abordagem específica para a memória virtual. O que é memória virtual, né? É aquilo mais ou menos que eu estava conversando com vocês. Você, quando compila um programa, você não sabe onde ele vai ser carregado. Então, você compila todos os programas com os mesmos endereços, ou seja, começando a partir da mesma posição de memória, 0, eventualmente. Pode ser outro valor qualquer que a sua arquitetura, o seu compilador escolha fazer. Mas, anyway, você tem lá um valor inicial que é o mesmo para todos os processos, para todos os programas. Ora, quando você vai pegar esse programa e executar, você vai carregar ele numa posição de memória. E você tem que fazer essa tradução de endereço, tá? Do endereço virtual para o endereço físico. Tá? Essa é uma das funções da gerência de memória, ou da memória virtual. A outra função que ela tem é proteger os processos, não deixar que um processo tenha acesso a dados de outro processo, tá? Para garantir a privacidade, garantir a segurança do teu sistema. Então, os processos são executados isolados entre si. Então, não pode ler ou escrever páginas do outro processo. A memória virtual faz a função de proteção, tá certo? Então, ela faz essa função de translação, tradução, faz essa função de proteção e também ela faz o controle, né? A tradução, o mapeamento, ela faz o controle de que partes do teu programa vão ficar na memória principal, tá? E que partes não vão ficar. Como assim, mestre? Partes vão ficar, partes não vão ficar? Sim. Hoje em dia, você não carrega um programa inteiro. Você carrega parte do programa, chamado working set, né? O nome técnico é esse. E depois, à medida que você vai precisando, você vai trazendo outras partes do programa para a sua memória principal. Se a memória encher, eventualmente você pode pegar partes de programas que estão na memória principal, não estão sendo utilizadas, e botar de volta no disco enquanto você abre espaço para trazer páginas de outros processos. Tá? Então, a memória virtual tem quase 3 funções. Proteção, a translação do endereço e o gerenciamento da hierarquia de memória. Tá? Então, está aqui. Quando você compila o programa, ele é compilado com um endereço virtual.
Normalmente, você divide, né, o teu programa em pedaços de tamanho fixo, chamado de páginas. E tem 1K, 4KB, 16KB, são os tamanhos comuns de tamanho para cache. A gente já viu lá atrás. Memória, tamanho de página, desculpa. Normais. E a parte baixa, a parte que endereça a informação dentro da página, ela não é traduzida. Por exemplo, o primeiro byte dentro da página vai continuar sendo o primeiro byte dentro da página. Não é traduzido, não é trasladado. Então, essa parte aqui dentro, que endereça os bytes dentro da página, ela passa direto, sem tradução nenhuma. E a parte alta, você vai entrar numa coisa chamada tabela de páginas, que vai dizer em que parte, em que posição da memória física foi colocada aquela página. Então, aquela parte alta é traduzida, transladada para o seu endereço físico. Tá? Lembra um pouquinho rótulo e offset, é mais ou menos uma ideia parecida. O offset endereça a informação dentro da linha, né? Então, com o offset endereça a informação dentro da página. Tá? Esse processo aqui, ele pode ser mais ou menos rápido, dependendo do que esteja acontecendo. Pois, se não, vejamos. Aqui você tem um programa A, o programa B. Você tem a tabela de páginas para o programa A, a tabela de páginas para o programa B, e aqui tem alguns bits de validade e um bit modificado. O bit de validade é aquela mesma função que tem na memória cache para dizer se tem uma informação válida ali ou não. Ou seja, no começo dos tempos, essa tabela de páginas vai estar vazia. Tá? E o bit de dirty bit, o bit de modificado, é para saber se você escreveu, se atualizou, se você mexeu em alguma informação daquela página. Isso é importante, mais tarde a gente vai ver por quê. E aí isso vai apontar para a posição física, para o frame, né, que a gente chama. Quando a página está na memória, ela recebe o nome de frame, ou quadro, né, em português. Tá? A mesma coisa do bloco e da linha, né? Quadro e página. Né? Quadro na memória física, página na memória virtual, bloco na memória física, linha na memória cache. Tá? Então, esse aqui é um desenhozinho do Jean-Luc Bayer, aquele livrinho bom que eu falei para vocês, que eu recomendo. Realmente é muito bom. No sistema de memória virtual, mantém-se uma tabela de mapeamento por processo, tá? Chamada tabela de páginas, para indexar a memória principal. Essa tabela contém todas as translações de endereços virtuais para o endereço físico de todas as páginas em uso para aquele processo. Tá? Se não tiver a página carregada na memória, você vai lá, carrega a página da memória, coloca a tradução nessa tabela. Tá? Então, inicialmente está tudo inválido, está tudo vazio. Aí você vai trazendo as páginas ao pouco, vai populando até que se atinge um tamanho ótimo que o sistema operacional vai dizer, tá bom por aqui, chega de carregar a página na memória principal. Para cada acesso, então, seria necessário um acesso extra à memória para consultar a tabela de página, porque essa tabela pode ficar na memória também. Tá? Para evitar esse problema, criou-se uma pequena cache de tradução de endereços. Essa cache de tradução de endereços, o nome dela é TLB. Não fui eu que dei o nome, tá bom? Não, eu sou só um mensageiro, por favor. Mas por que essa memória associativa chama TLB? É uma cache de tradução de endereços, tá? Ou seja, os endereços mais frequentes, a tradução mais frequente de endereço virtual para endereço físico são armazenados nessa tabela. Tá? O T não é de tabela, tá? O L não é de, sei lá, de nada. O T não é de tradução. Então, afinal de contas, significa TLB, mestre. TLB é a abreviatura para Translation Look-Aside Buffer. Tá? Sorry about the poor English. Ok? Translation Look-Aside Buffer. Ok? Então, ele é buffer ou buffer, depende de onde você está morando. Mas o TLB ele é uma cache de endereços, tradução de endereços. Tá? Podia ser Address Translation Cache, ATC, mas o cara acordou um dia lá e resolveu botar o nome TLB, tá bom? Localizada junto do processador, dentro do chip, que guarda as traduções mais frequentes, ou as últimas traduções realizadas. Ou seja, uma vez feito o primeiro acesso à tabela de página na memória, os 4K acessos seguintes, por hipótese, não precisam ser feitos indo à memória, mas sim usando a tradução que está armazenada nesse TLB. Então,
Tá aqui o número virtual, tá? O endereço virtual está aqui, é do René Cipato. Você passa na TLB, também tem lá um endereço virtual também, e a página física está aqui. E você vai pegar esse número e vai fazer acesso à memória física. Se não tiver aqui na TLB, você tem que ir na memória, na tabela de página da memória física e trazer essa informação carregada para cá. E se a página não estiver carregada na memória física, você tem que, antes de ir ao disco, trazer a página para a memória física, carregar a TLB, carregar a tabela de páginas, depois carregar a TLB, depois fazer o acesso. Mas, mestre, funciona essa complicação toda? Funciona, e é assim que é feito hoje em dia. Tá? Apesar dessa complicação toda, as páginas são muito grandes, são 4 KB. Então, a repetição, a quantidade de vezes que você usa a informação ali é muito grande. Então, uma vez que você carregou uma página ali, ela vai ser reutilizada, sim, intensamente, muitas vezes. Então, vale muito esse conceito de localidade espacial, localidade temporal na memória cache. E, efetivamente, esse esqueminha de ter uma cache de tradução de endereços, de ter uma tabela de páginas na memória física, de ter esse esquema de páginas, funciona e é efetivo nos nossos modernos processadores. Perguntas? Não há dúvidas? Por favor, alguma dúvida? Sim, Matheus. Esse TLB é por cada processo ou para todos os processos que Não, estão ele é um rolando? hardware, então ele é para todos os processos, porém, cada vez que você troca de contexto, né, faz uma troca de processo, normalmente ele é limpo, você dá uma zerada nele e ele vai sendo carregado de novo com as traduções mais frequentes do teu processo de execução. Lembra que o processo de execução ele fica em execução por algumas frações de milissegundos, tá? Normalmente é um décimo de milissegundo, são alguns milissegundos que você fica com o processo de execução. Então, é bastante tempo e dá tempo de carregar essa TLB e ela ser bastante útil. Tá? Entendi. O ticket do processo, tentando lembrar aqui, acho que um ticket é 0,1 milissegundo, então o processo pode chegar a executar até alguns milissegundos um processo, então isso é bastante tempo. Entonces, más preguntas? ¿Una duda más? No comprende, pero es muy fácil hablar portuñol. Sí, yo hablo muy bien portuñol. Acá tenemos entonces la tabla de páginas. Sí, muy bien, com a TLB. Então, esse esqueminha básico aqui, né? Uma outra maneira de a gente ver isso, tá? É lá embaixo do desenho que eu tenho, tá? Esse aqui, ó. O endereço virtual tá na TLB? Sim, beleza. Pega a informação que está lá na cache de tradução de endereço, forma o endereço virtual, faz acesso à memória, a memória cache, provavelmente. Né? E tudo isso é feito, no caso de acerto à memória cache nível 1, em um ciclo de relógio, 0,3 nanosegundos, estamos falando. É rápido pra caramba a beça, tá? Tá na TLB? Não. Então vai lá na memória principal, pega lá na tabela de páginas, tá? Vai demorar um tempinho? Vai. É um page miss, né? E aí, a página está lá mesmo? Tá, claro que está lá. Então vai lá, atualiza a TLB agora com esse valor, você não ter que ir de novo a memória principal e forma o endereço real e acessa a memória cache ou a memória principal. Mas se eu traduzir o endereço, não está na TLB, não está na tabela de páginas, isso que significa que a página fisicamente não foi carregada na memória principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou buscar a página do disco, chamado page fault. Tá? Isso é uma penalidade muito severa, muito demorado de ser no disco. Lembra que estou falando de hard disk, nem nesse SSD. Então você vai vários milissegundos, muitos milissegundos para buscar essa página no disco. E, por consequência, essa operação resulta em uma troca de processo. Tá? Você vai trocar de processo. Você vai e colocar um novo processo para execução enquanto a página é buscada lá no disco. Tá? Então, um page miss, uma ida da tabela de página, não faz troca de processo, mas um page fault, uma ida à página ao disco, necessariamente vai causar uma troca de contexto, uma troca de processo.
Ficou boa essa tabelinha? Coloridinha também, PNL, lado direito do cérebro, para que você não esqueça nunca mais o esquema de memória virtual de paginada mostrado pelo professor Gabriel. Não consigo mais, aqueles triangulinhos vão ficar ali brilhando na sua mente, entendeu? Dudas, perguntas? Nada? Foi claríssimo assim? Estou ficando bom nisso, rapaz. Vou acabar acreditando, hein? Bom, o que mais? Quando a memória enche entre aspas, né? Você vai precisar decidir qual página que você tira. Os algoritmos para decidir qual página vai ser removida são os mesmos da memória cache. Aleatório, FIFO, LRU. Tá? Só que um detalhe, você tem um bit de modificado colocado na tabela de páginas. Para quê? Ora, se a página não foi modificada e eu preciso substituir essa página, eu não preciso escrever ela em lugar nenhum. Ela veio do programa que está no disco, então eu simplesmente jogo fora a página. Mas se ela for modificada, eu tenho que mandá-la de volta para o disco. Tá? E aí, mandar de volta para o disco. E ela vai ser escrita numa área especial de disco ou num arquivo especial de disco chamada área de swap, ou área de troca. Tá? Então, só as páginas modificadas é que vão para essa área de swap. As páginas não modificadas simplesmente são descartadas. Eu já tenho uma cópia no disco dessas páginas. A página veio de algum lugar, né? Ninguém criou. Ah, mas se o programa escreveu, se o programa fez, então a página foi modificada e ela vai para a área de swap. Páginas não modificadas podem ser descartadas sem dó nem piedade. E aí você vai só escrever na área de swap, na área de troca, as páginas modificadas. Tá? Nos modernos sistemas operacionais, para cada página do processo, existe apenas para cada processo, apenas um subconjunto de página é mantido em memória, chamado conjunto de trabalho, ou working set. E o universo de páginas candidatas à substituição pode ser local, do mesmo conjunto de trabalho daquele processo, ou global, todas as páginas, todos os processos. Normalmente não é, ela vai ser trabalhada só o cara local ali e para jogar fora, mas também tem outros algoritmos que são usados para definir quantas páginas um determinado processo pode ocupar na memória. Né? Você vai dar tudo num processo só, se você vai dividir isso irmãmente, outros processos estão executando, ou não. E aí tem uma peculiaridade, uma particularidade que depende do sistema operacional. A decisão do sistema operacional, esse gerenciamento da ocupação da memória principal pelos processos, como ele vai dividir irmãmente ou não. Ah, esse cara aqui é bonitinho, eu gosto dele, eu vou favorecer esse cara aqui, ele é um cara bacana, eu gosto muito desse processo e vou dar mais área para esse processo. Né? Então, há políticas diferenciadas, né, de sistema operacional para sistema operacional, e dependendo do tipo de processo, sobre a quantidade de páginas que ele pode manter na memória principal em relação aos demais processos. Tá? O controle de qual informação deve permanecer na memória principal e qual informação vai ser colocada na memória secundária é feito pela memória virtual. Então, a memória virtual é um conjunto de hardware, está fora de lugar esse slide, desculpa, história baldeira, tá? Que é as três funções, aquilo que eu falei lá no começo. Tá? Controle da hierarquia entre a memória principal e a memória secundária, proteção evitando que o programa modifica a informação do outro, e mapeamento dos endereços de virtual para endereços físicos. Isso aqui está totalmente fora do lugar, isso devia estar lá. Primeiro slide. Tá bom? Sorry about that. No sistema de memória virtual, os mesmos algoritmos, tá? Esse também ela faz a tradução de endereço virtual para endereço físico e usa páginas de tamanho fixo. Tá? E aí sim começa lá depois disso, né? E alguém não quis subir. Vamos lá, para cima. Aí. Sim. Então vamos lá. Começando de novo. Então, memória virtual. O que é memória virtual? Ela tem três funções: controle, proteção, mapeamento.
A memória virtual faz a translação de endereços virtuais em endereços físicos, já que os programas normalmente enxergam um espaço de endereçamento maior que a memória física. Né? As translações mais frequentes ficam na memória chamada TLB. O método mais usual utilizado para a memória é a divisão de páginas. Também físicos são a unidade de transferência entre o disco e a memória principal. As páginas são traduzidas, está bonitinho, né? O endereço da página traduzido. Aqui também é como traduz a página. Como encontro. Tem a tabela de mapeamento de processos, tá? Tem a TLB, a memória virtual é paginada normalmente, tem outros esquemas segmentados, mas ninguém usa mais isso. A parte substituída aquela que foi modificada, a forma modificada vai ser escrita no disco, a não modificada jogada fora. Aqui é o esqueminha da TLB, a operação resulta em troca de processo. E aqui são esquemas de tamanho de TLB, tá? Processadores antigos, mas sei lá, uma TLB separada para instruções, outra para dados, 8, 32 entradas, 48, 64, FA é totalmente associativa, aqui em 4 vias, aqui é o tamanho da página, ó, 8K, 4K, são tamanhos de página normalmente utilizados em memória virtual. E aqui é uma tabela final que vai comparar, final mesmo, que vai comparar os diversos níveis da cache. Então, por exemplo, uma TLB, tamanho da informação que está lá, de 4 a 8 bytes, um endereço, tá? Mas ele tem esse tamanho, 32 ou 64 bits. A cache nível 1, a informação que está lá, tem 4 e 32? Não, pode ser 64, né? Já está meio antigo isso aqui, né? Pode ter 64 bytes, pode ter 128 bytes aqui, né? A cache nível 2, normalmente o tamanho é maior, e o tamanho e na memória virtual a página tem entre 4K e 16KB normalmente. Tá? Então aqui é o tamanho do bloco, tá bom? Então um bloco 128 bytes, 256 bytes, uma página entre 4K e 16KB para cada um dos níveis. O TLB tem que ser feito em um ciclo. A cache nível 1 será entre 1 e 2 ciclos no máximo. A cache nível 2 de 6 a 15 ciclos. E o acesso à memória, quando tem com acerto, tá? É de 10 a 35, 40, 50 ciclos de processar informação. Também é meio variável, porque você faz acesso em rajada, tem que fazer uma média aqui. Então, aqui a ideia é o tempo de acerto em ciclos de relógio. 1 a 2 ciclos, 6 a 15 e 10 a 100 ciclos de relógio. Tá? Aqui é o tamanho em bytes. Penalidade de falha em ciclos da TLB, quando tem que a memória principal, de 10 a 30. Na cache nível 1 é de 8 a 66, porque eu vou ter que ir na cache nível 2 ou na memória. Na cache nível 2 sempre tem que ir na memória, então vai ser entre 30 e 200. O tamanho em bytes da estrutura, né, em si, começa em 32 bytes até 8 KB tamanho da TLB. A cache nível 1 ela vai ter alguma coisa entre 1 e 128K, não, isso também tem 128K, tá mais ou menos isso aqui, mas cache nível 1, tá? 64K, 128KB, por aí. Cache nível 2, 256KB a 16 MB. Tem a nível 3 agora, né? A memória virtual, 16 MB, 64 GB. O tamanho da memória principal. Isso aqui é o tamanho da memória principal. Novamente, a associatividade. A TLB pode ser totalmente associativa ou associativa no conjunto. A cache nível normalmente é mapeamento direto, mas no exemplo que eu mostrei para vocês, aqui, ela era dos 7, né? Ela era com associatividade 4 e associatividade 8. Tá? Então, esse direto aqui nem sempre ele é verdadeiro. A cache nível 2 pode ser mapeamento direto associativo com conjunto. Direto quase não tem hoje em dia, não. E a memória virtual é totalmente associativa sempre. Tá? A política de substituição mais utilizada na TLB é aleatória. Na cache nível 1, como ela é mapeamento direto, não tem política de substituição. A cache nível 2 é aleatória, mas tem que investigar isso melhor. Não diria com toda certeza que é aleatória nesses dois casos, não.
Na memória virtual é LRU, o algoritmo mais utilizado, porque ele pode guardar o timestamp, pode guardar a hora que a página foi carregada, então ele dá para usar LRU numa boa. A polícia escrita na TLB dá um flush a cada troca de processo. Na cache L1 pode ser write through, write back. Na cache L2 pode ser write through, write back. Memória virtual é sempre write back. Tá? A página, ela vai... E tem uma coisa que está faltando aqui, né? E é a hora das perguntas. Tá? Primeiro alguma dúvida? Alguma pergunta que essencial? O que é Deus? De onde viemos? Para onde vamos? Eram os deuses astronautas? Pergunta, gente. Vamos lá. Acho que eu vou fazer as perguntas agora para vocês, tá? Ok? É denso, né? É bastante coisa. Eu fiz um resumão, gente. Isso aqui é muito detalhe, é muita informação, realmente. Mas é legal. Hoje está liberado o questionário, tá? E tem algumas... Fiz um questionário mais altura de vocês, para vocês... Mas viu quanta coisa bacana a gente pode estudar aqui com o negócio. Bom, fazer a pergunta então para vocês, já que vocês não têm pergunta para mim. A pergunta é a seguinte: se eu pegar, quando eu falei aqui na memória cache, vou falar aqui da memória virtual, eu digo o seguinte: uma página só vai ser escrita no disco se ela for modificada. Então ela vai para uma área chamada área de swap. Lembra? Né? Então, só as páginas modificadas, as páginas não modificadas, elas vão ser relidas, buscadas lá no processo de origem, tá? Então, quando eu for substituir uma página modificada, eu escrevo na área de swap. Quando eu for substituir uma página não modificada, eu jogo fora. Quando é que eu tenho que substituir? Quando a memória enche. A memória encher é meio relativo. Pode ser que o processo tenha atingido o número máximo de páginas permitido para ele. Então, ele vai ter que começar a fazer essa troca, embora a memória ainda tenha mais espaço reservado para os outros processos. Depende muito da política. Isso, às vezes, são parâmetros que você consegue fazer o tuning, né? No teu kernel. Você vai lá, modifica algumas coisas e vai trabalhar dessa, daquela maneira. Eu quero toda a minha página, deixa o processo ocupar a memória toda. Então, ele vai deixar o processo ocupar a memória toda. Mas, senão, ele vai chegar a um determinado tamanho, está muito grande. Vamos começar a substituir essas páginas. As páginas modificadas, por que as páginas modificadas? Porque você vai precisar daquela informação. É uma área de dados, você está mexendo, precisa daquilo para terminar o programa. Aí você manda para a de swap. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual o tamanho da área de swap em relação à memória principal? Por exemplo, você tem 4 GB de memória RAM, memória principal. Qual deve ser o tamanho da área de swap? Tá? Metade, 2 GB, igual 4 GB. Né? O dobro é bom, hein? 8 GB. Então, a minha enquete para vocês é: se eu tenho memória de 4 GB de RAM, qual o tamanho vocês acham que ela deve ter? Eu preciso dar respostas aqui no chat, por favor. Tá? Então, eu quero saber, se a memória tem 4 GB, qual o tamanho que vocês acham que tem que ter a minha área de swap? Que pode ser uma partição no caso do Linux, e no caso do Windows é um arquivo. Tá? Matheus, acho que são 4 GB também. Alguém acha que pode ser 2 GB, só metade? Tá? 4 GB é muito grande, né? Recomendado a metade, falou o Estevão. Quando você instala Linux, está lá dito que é a metade, que é 2 GB. Tá? Mesmo tamanho, falou o Rodrigo. Mas, gente, vocês vão pegar o pendrive, certo? Vão instalar o Linux na máquina de vocês. Afinal, o Linux tem um sistema operacional decente. Não foi feito por estagiários, tá? Quer usar o Windows, tudo bem. Mas aí você vai ter que escolher o tamanho da partição. Você está instalando, o cara está perguntando qual o tamanho da partição do swap. E você está lá com o seu discozinho lá, sei lá. E aí você tem que escolher um tamanho. Ah, Bruno, não, com certeza é metade, tá? Falou a Bruna. Tá recomendado que é metade. Eu sigo a recomendação do fabricante. Muito bem. Ninguém vai colocar 8 GB?
cara, eu quero ter bastante swap. Se encher a minha memória, eu vou começar a mandar as coisas para o swap. Então, vai parecer que eu tenho, em vez de 4 GB, eu tenho 4 mais 8, 12 GB. Não é melhor colocar 8 GB? Eu acho que colocaria 8 GB. Quem vota em 8 GB? Quem acha que deve ser 8 GB? Colocado aí. Estou esperando aqui as sugestões. Ninguém vota em 8 GB? Esse troço não tem. Aqui agora vai ter enquete, tá? Aqui no trem aqui, né? Gravação, lousa interativa. Vai poder fazer enquete, mas por enquanto não está podendo. Aqui a gente está naquele de grátis, né? Não tem enquete aqui no de grátis. A gente vai ter dinheiro para pagar o Google qualquer coisa. Bom, que mais? Deixa eu pegar aqui, hierarquia, né? Eu acho que eu botei isso aqui no texto. Swap. Qual deve ser o tamanho do espaço? Olha só que professor organizado, né? Tudo lá bonitinho. Deixa eu dar um zoom aqui bacana para vocês. Em relação ao tamanho da memória principal, né? Agora tá dando para ver? Acho que sim, né? O espaço de troca swap do Linux é usado quando a quantidade de memória física RAM está cheia, entre aspas, né? Se o sistema precisar de mais recursos de memória e a RAM estiver cheia, esse é bem entre aspas, tá? As partes modificadas da memória são movidas para o espaço de troca mediante algoritmos de substituição utilizados, ou seja, o LRU, FIFO, ou FIFO, no caso da memória virtual, o normalmente utilizado é o LRU. Tá? Embora o espaço de troca possa ajudar máquinas com uma pequena quantidade de RAM, de memória principal, tá? Ele não deve ser considerado um substituto para mais RAM, já que o espaço de troca está localizado no disco rígido. Aí vai a segunda pergunta. Eu devo colocar a de swap no SSD? Tá? Se eu tiver no SSD, é claro. Já que o espaço de troca está localizado nos discos rígidos, que tem um tempo de acesso mais lento do que a memória física. Tá? O espaço de troca pode ser uma partição ou um arquivo de troca. Também no Linux você pode botar arquivo, tá? Tem um detalhe. Uma combinação de partições de troca e arquivos de troca. Há algum tempo atrás, a quantidade recomendada de espaço de troca aumentava linearmente com a quantidade de memória RAM, ou seja, 1 para 1. Tá? No entanto, os sistemas modernos geralmente incluem dezenas a centenas de gigabytes de RAM. Como consequência, grandes quantidades, dezenas a centenas, grande quantidade de memória swaps não são efetivas para garantir o funcionamento do sistema, dado o grande tempo que seria perdido enviando e trazendo quantidades enormes de pares do disco para a memória principal e vice-versa. Tá? Assim, na medida que se aumenta a quantidade de memória principal, o tamanho do espaço de troca tende a ser proporcionalmente menor. Tá bom? Então, você, ao aumentar o tamanho da memória principal, o tamanho de troca ele diminui. Na tabela 4.9, vemos a quantidade de espaço recomendada. O pessoal fala, não, é recomendado isso. Então, vamos ver o que a Red Hat recomenda. Para o sistema operacional CentOS 7, em função do tamanho da memória RAM. Note que nos sistemas com hibernação, deve-se garantir um espaço adicional para a cópia de todo o conteúdo da RAM para essa área de troca, né, para a área de swap. Mas, se a memória RAM é menor, isso é a recomendação que provavelmente já mudou, tá? Mas no tempo de escrita do livro era assim. Menor que 2 GB, 2 vezes a quantidade de RAM. Tá? Espaço de troca recomendado com hibernação, 3 vezes a quantidade de RAM. Porque na hibernação você copia toda a memória principal para a área de swap. Tá? Entre 2 GB e 8 GB, você não consegue fazer a hibernação. Entre 2 GB e 8 GB, igual a quantidade de RAM. E com hibernação, 2 vezes a quantidade de RAM. Tá? Porque você tem que guardar as páginas modificadas e as outras todas as páginas que você usou para guardar para hibernar. Tá bom? A cópia, né, um retrato da memória principal. Tá? Então, entre 8 e 64 GB de RAM, no mínimo 4 GB. Mas
a recomendação é 1,5 vezes a quantidade de memória RAM se você tiver hibernação. Mas olha só, tem que tomar cuidado com isso. Quando você começa com um tamanho muito grande, você permite a hibernação, mas não significa que você vai conseguir utilizar efetivamente esse tamanho. E se for maior que 4 GB, pede-se no mínimo 4 GB, e a hibernação não é recomendada. É evidente que você não vai fazer uma hibernação e copiar mais de 64 GB para RAM e achar que isso vai ser feito assim, né, no instante. Então, se você tem muita memória RAM, está rodando no servidor, não use hibernação, por favor. Tá? E, na realidade, se você, ao fazer isso, não usar hibernação, que eu recomendaria no servidor, mas eu tenho desktop e quero usar hibernação. Tudo bem, pode fazer isso. Tem que ter uma quantidade de RAM suficiente para a hibernação, ou seja, a cópia do conteúdo da memória RAM para a área de swap e também para as páginas modificadas. Tá? Então, tem que ser, no mínimo, né, 1,5 a quantidade de memória RAM. Não usou hibernação, chegou em 4 GB, 8 GB, você vai parando a brincadeira, porque mesmo que você venha a utilizar esse 8 GB de RAM, 4 GB de RAM, vai ficar tão lento o seu computador que ele vai ficar inviável a utilização dele. Tá? Então, se você tiver recomendação, né? Minha mãe sempre fala, meu filho, olha só, você vai comprar um computador? Eu falo, mãe, vou comprar, estou juntando dinheiro aqui. Se você tiver algum dinheirinho sobrando, falava assim minha mãe, né? Veja bem, na hora de comprar o seu computador, compra memória, compra RAM, porque RAM nunca é demais. Então eu ouço o conselho da mamãe e aí eu compro, sempre que eu vou especificar um computador, eu coloco bastante memória RAM, porque é preferível ter mais RAM do que ter um processador mais rápido. Precisa ter mais RAM do que ter mais HD, precisa ter mais RAM do que ter, etc. Ter uma placa gráfica mais bodosa, tá? Então, dê privilégio, na hora de gastar o dinheiro, a comprar mais RAM. Então, se você está tendo problemas, que toda hora você está usando a área de swap, seu HD fica piscando com frequência, né? Na hora que você carrega um programa novo, essa coisa toda, você está com pouca memória RAM. Então, você precisa de mais memória RAM. Então, vai lá e compra mais RAM, meu filho, entendeu? Não fica inventando com o negócio de área de swap que não vai resolver. Mas vou botar a minha swap no meu SSD. A pergunta é, você pode colocar a área de swap no SSD ou você deve colocar a área de swap no SSD? Ou por que não deveria colocar a área de swap no SSD? Estamos abertos a um debate. Então, viu? No Manjaro, o máximo aceitado é o dobro. Cara, o máximo aceitado no Manjaro é que o Manjaro é esperto. O Manjaro é uma boa distro. Eu assino embaixo. O SSD não dura menos quando tem escrito. O SSD dura menos quando tem escrito o tempo todo. Então, o que acontece? Se você colocar a área de swap no SSD, vai ficar rapidão, vai ser bom pra caramba a beça, porém você está diminuindo a vida útil do SSD. Tipo assim, vai queimar o SSD? Depende do teu tamanho do SSD. Tá? Tipo assim, é a mesma coisa. Eu vou usar 4 GB de swap no SSD e eu tenho SSD de 256 GB. O que acontece? O gerenciador lá do SSD não vai deixar o teu área de swap num lugar só. Ele começa a mover esses bytes, estão muito escritos, para outras posições do teu SSD. Então, ele vai diminuir a vida útil do SSD e vai distribuir essas escritas ao longo de todo o disco. Então, vai diminuir, mas não vai ser um impacto. Mas se o SSD é muito pequeno, sei lá, 32 GB, você vai botar 8 GB de SSD, cara, você está condenando o teu SSD a rapidamente abrir o bico e você ter que comprar outro. Entendeu? Então, diminui. Mas diminui também proporcionalmente ao tamanho da área de swap em relação ao tamanho todinho do SSD. E isso é uma coisa de tentativa e erro. Você quer experimentar, experimenta. Tem dinheiro para bancar, banca. E aí vê o que acontece. Em quanto tempo vai abrir o bico lá o teu negócio. Também depende do seguinte, pode ser que tenha área de swap, mas você não esteja utilizando, porque você não carregou o programa. Ela vai ser só escrita quando você encher a tua memória. Então, se você tem bastante memória, sei lá, 16 GB, botar um swapzinho de 4 GB no teu SSD que tem 256 GB, pô, você tá bem na fita, hein? Pô, maquinona, 16 GB de RAM, 256 GB de SSD.
Então, se você botar um swapzinho de 4 GB lá, a chance de você usar esse swap é muito pequena. Tá? Mas quando você usar, não vai ter impacto de desempenho, vai ficar coisa rápida. E a chance daquele 4 GB impactar no tempo de escrita do SSD como um todo, também é muito pequeno. Então, aí, de repente, vale a pena você botar um SSD. Então, a resposta é talvez sim, quem sabe, né? Com cuidado, vai essa questão do bom senso. Bom senso é um artigo raro, tá? Não é bom senso, não se encontra à venda em qualquer lugar, tá bom? Então, pode usar o SSD, sim, desde que seja feito com bom senso, tá bom? Bom senso tem esse porém, é um artigo raro. Então, não vai dizer, o mestre mandou usar o SSD. Não, eu falei, com bom senso. Você tem que analisar esses parâmetros todos. Qual a quantidade de RAM que você tem, qual a frequência que você acha que vai acontecer de uso de swap, tá? Efetivamente, quando isso vai acontecer, e quando é que essa coisa toda. Tá? Então, realmente pode reduzir o tempo de vida do SSD. Tá? Faça isso com todo cuidado. Mais perguntas? Professor, eu só não entendi muito bem por que que a área de swap é inversamente proporcional à RAM. Tipo, quanto Não, maior a RAM. não é inversão proporcional. O que acontece é o seguinte: se você tiver, vou te explicar o problema seguinte. Imagina você tem um HD, tá? E aí você tem 16 GB de RAM. Aí você bota um swap de 16 GB de RAM. Por quê? Porque encheu a minha memória. E eu quero ter 16 GB de RAM para poder fazer o swap de toda a memória para a área de swap. Mas o que significa fazer swap? Significa que você vai estar colocando páginas, né, da memória para o disco e do disco para a memória. Se o processador fica fazendo isso o tempo todo, ele vai fazer uma coisa, como é que é o nome? Acho que é trashing, tá? Ele vai ficar ocupado o tempo todo movendo páginas do disco de um lado para o outro e não vai fazer o que você quer, não vai fazer o teu processamento, que ele vai estar ocupado movendo páginas da memória para o disco e do disco para a memória. Então, tua máquina vai se sentar na gíria, né? Ela vai parar de funcionar, vai ficar lá com o HD piscando e você não vai conseguir fazer ela funcionar. Então, ter uma área de swap muito grande não resolve o seu problema. Qual é o seu problema? Você tem que comprar mais memória. Ou tem um erro na sua aplicação. Tá? Então, o swap é uma coisa que foi feita para emergencialmente resolver o problema de memória em algumas situações. Se a memória é muito pequena, esse trash aí não tem tanto impacto no teu sistema. 16 MB, sei lá, 1 GB. Memórias pequenas não causam impacto. Memórias muito grandes vai ser um grande impacto no teu desempenho. Então não adianta você ter área de swap. Quer dizer, qual é o teu problema? Acabou a memória do teu computador. Então eu vou usar o swap. Mas se você usar o swap e o computador ficar parado, não adianta ter swap. Então por isso que não adianta você colocar tamanhos muito grandes de área de swap, que isso não vai resolver o teu problema, que é fazer com que o computador continue funcionando. Ele vai parar de funcionar. Entendeu? Então, não adianta ter uma área muito grande de swap. Bota lá 2 GB, 4 GB, não precisa botar mais do que isso. Mesmo que você tenha memória de 16 GB, coloca 4 GB, porque se estiver fazendo muito swap, significa que você está indo além da capacidade da memória do teu computador e não tem jeito. Tem que comprar mais memória. Então, meu filho, compra memória, compra RAM. Mas nesse caso, então, se eu tiver esse espaço grande na RAM e eu quiser fazer o swap, como deve ser feito, então? Tá lá na regrinha lá, eu abri aqui para vocês. Ó. A recomendação era, até algum tempo atrás, menor de 2 GB, 2 vezes a quantidade de RAM. Entre 2 GB e 8 GB, igual a quantidade de RAM. Tá? Entre 8 GB e 4 GB. Bota 4 GB, 8 GB, maior que 50. Mas não, ele não está dizendo, usa esses 4 GB de RAM, né? De Ah, swap. E bota 4 GB, tá? Porque mais do que sim. isso, começa a ficar inviável você, tá? Mas eu quero fazer hibernação. Então você tem que avaliar se a hibernação é uma coisa relevante para você, tá? Só vou usar quando fizer a hibernação. Tá bom, mas quando você apertar o botãozinho para ligar a tua máquina, vai ficar lá esperando, né? O que ele está fazendo? Está trazendo tudo lá do disco para sua RAM, não reclama.
Tá? Você quis fazer, ter uma RAM de 64 GB e quis fazer hibernação. Então espera, talvez for ligar o computador. De repente vai demorar tanto quanto dar o boot no SO. Tá ok? Uhum. Entendi, professor. Então, você vai demorar tanto quanto dar o boot no SO, eu vou desligar a máquina, que é mais fácil. Então, por isso o cara diz, quando tem mais do que 64 GB de RAM, não usa a hibernação. Não vale a pena. Vai perder tanto tempo. Liga a máquina, que vai ser mais rápido. Ok? Ok, professor. Entendi. E vocês não vão ver em disciplina nenhuma do curso, nem em SO, nada disso. Esses valores aqui mágicos aí que eu estou mostrando para vocês, vocês não encontram em lugar nenhum. Botei lá o código de presença, por favor, não deixe de registrar a presença. Sempre é. Já está liberado, vai estar liberado a partir do meio-dia e até quinta-feira, tá? Questionário sobre essa parte de etc. E tem que passar trabalho para você. Já passei, né? Já passei. Trabalho já. Tá? Tem mais um trabalho lá também, além da avaliação que eu vou colocar na segunda-feira. Ok, senhores, senhoras? Mais alguma dúvida? Podemos ir? Então, obrigado aí pela presença, pela participação. Espero que não deixe de ler o artiguinho lá, o que todo programador deveria saber sobre memória. Tá? Sexta-feira à noite, sábado à noite, tem nada para fazer, vai lá, dá lidinha no artigo, que é muito bom. Ok? Obrigadão, um abraço. See you later. Tchau, tchau.